Fernando, quais as inovações em marketing e vendas, a importância da sustentabilidade e as estratégias para enfrentar um ambiente cada vez mais digitalizado? Nosso mercado vem se evoluindo muito, né? O digital ele está cada dia mais presente, evoluído no nosso segmento. E o desafio hoje da inovação que a gente enxerga da vendas com o e-commerce é a gente estar capacitando, né, e evoluindo os nossos profissionais a eles estarem aprendendo cada dia mais que o digital tem que acontecer, né, na pessoa e também na loja. Né? Então a gente percebe que a gente tem muitos colaboradores na nossa empresa antigo, uns de 15, 20 anos de trajetória, então eles às vezes não enxergam essa evolução do digital. Então nosso papel de gestor, a gente está treinando essa equipe, né, fazendo eles estar cada dia mais se modernizando a esse cenário. E a sustentabilidade, ela também é um canal que a gente tem que estar apoiando, né, todos os nossos clientes, né, a colaborar com essa iniciativa das grandes fábricas, e também nossos colaboradores precisam de treinamento, e a gente está cada dia mais conectado, né, a essas inovações que vão acontecendo. Então nós como gestores precisamos estar impulsionando isso, né, todo momento, para a gente conseguir ter um bom proveito. A luta é grande, né? Fábio, com você, quer que eu repita? Não preciso, não. Bom dia, agradecer o convite de estar participando do fórum. A nossa empresa vem se atualizando desde que começou, né? O comércio ele é dinâmico, ele muda a todo momento. A pandemia veio para acelerar o processo de digitalização, de e-commerce. Tivemos que acompanhar toda essa mudança durante esse tempo, né? Juntamente com as fábricas parceiras, nós temos alguns planos de marketing para auxiliar em nossas vendas, né? Por exemplo, nós fomos a primeira rede de lojas de tintas a instalar o Tá na Obra. Nós temos uma van hoje que acompanha a compra do nosso cliente, e juntamente com os produtos serem entregues, nós temos os técnicos das fábricas acompanhando junto com nossa equipe de vendas o andamento dessa obra, né? A Coral mesmo, do grupo Axo Nobel, né? Ela desenvolveu a pigmentação que auxilia muito na diminuição de tempo e quantidade de produtos aplicados na parede, né? Deixando a obra mais sustentável. Juntamente, dentro dessa obra, a gente começa a trabalhar o nosso campo digital, né? Filmando o treinamento, expondo toda essa aplicação dentro da obra, criando engajamento, né? Você marca o cliente, você marca a equipe de pintura, e isso cria uma rede na qual os conhecidos dessas pessoas acabam conhecendo a sua marca, o produto a ser utilizado, enfim, tudo isso gera grandes proporções visuais no meio da internet, né, gerando vendas, né? Por exemplo, ontem mesmo, né, tivemos o Dia dos Namorados. Quem vendeu mais tintas por ser Dia dos Namorados? Acredito que ninguém, né? Mas a nossa rede aproveitou, fez uma campanha. Depende da namorada. Depende da namorada. Mas a nossa rede aproveitou esse evento, Dia dos Namorados. Nós presenteamos um casal de pintores com uma cesta de café da manhã na obra, né? Fomos lá com a nossa vanta na obra. Então, você cria engajamento, né? Então, você tem que criar engajamento, criar uma estrutura na qual o cliente se sinta à vontade e confiante em consumir a sua marca, o seu produto. Parabéns, fantástico. Renato Sá. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Também fico muito feliz de estar ao lado aí dos meus pares, né? E acho que é muito importante a gente poder também ter essa troca com a indústria, né? Normalmente a gente está falando com o Vanderlei, né? Normalmente a gente tem o contato muito com a área comercial e marketing, né? E aqui acho que tem bastante gente importante também. Então, sempre bom estar com vocês. Espero que a gente possa contribuir com alguma coisa aí.
Quando eu olho um pouco o nosso varejo, né, eu acho que a gente está muito atrasado ainda nas perguntas da Valquíria em relação à digitalização e sustentabilidade. Eu acho que nós precisamos caminhar mais rápidos, né? Eu acho que a pandemia nos trouxe essa mudança que teve que ser drástica. Então, o mercado mudou muito. E quem estava menos preparado sofreu muito mais no ambiente que depois acabou sendo até benéfico para nós, porque a gente teve um momento aí de muita venda, né? As pessoas não podiam comprar outras coisas e ficaram em casa, né? Então a casa virou um momento importante, mesmo sem sair de casa, as nossas vendas depois de um tempo melhorou muito. Então, pensando um pouco nisso, né, e falando um pouquinho de Tintas MC, que teve uma mudança drástica de 2017 para frente. Em 2017 a gente tinha 42 lojas, que já era bastante, né, no universo nosso do mundo tinteiro. E agora nós estamos com 230 lojas, né? Então a gente foi para uma linha de expansão muito grande, né, com alguns pilares, mas franquia é um dos pilares. E aí, pegando a sua pergunta, Val, pensando que a gente tem novos players, muita gente dentro do mercado, a gente teve que investir muito em tecnologia, né? Obviamente a gente tem os softwares locais, né, que quase a grande maioria dos lojistas usam, mas a gente teve que ir além, né? Então a gente teve que pensar em programa de fidelidade, a gente teve que pensar em plataformas de agência virtual, onde o meu próprio franqueado consegue fazer essa interação em rede social. E a gente não pode menosprezar, muito mais do que a rede social. A gente tem que ter um olhar, acho que um pouquinho mais para frente, e entender como que a gente vai conseguir vender para uma geração que é 100% quase tecnológica. Então isso passa a gente ir além, para mim, só da tecnologia. Eu acho que a gente começa a avançar para mudanças em lojas físicas, né? Eu vejo as lojas, não só as nossas, vejo as lojas dos grandes varejistas que evoluíram, a mudar um pouquinho de formato, né, de trazer um pouquinho mais de experiência. Acho que ainda falta tecnologia dentro da loja física. Acho que é alguma coisa que a gente precisa evoluir. E a gente acaba sendo muito dependente da indústria, né? E esse foi o formato, né, que aconteceu com os nossos varejos. A gente teve uma dependência muito grande da indústria de evoluir. Vejo poucos lojistas tentando buscar caminhos diferentes para não ter essa dependência e talvez para dar uma descolada, né? Mas eu sinto ainda que a gente precisa aprender muito com vocês, que têm, né, processos melhores, né? Quando você pergunta também de sustentabilidade, eu acho que a gente gatinha ainda. Acho que são poucas coisas que a gente faz pensando em sustentabilidade. E eu acho que a gente, e vocês, obviamente, vivem, né, esse processo muito mais próximo, mas eu acho que desse lado daqui a gente consegue contribuir muito. Então, eu acho que a gente ainda precisa entender coisas que vocês já entenderam, o quanto a sustentabilidade é importante para o futuro. Não só pensar, mas o novo consumidor tem um viés de sustentabilidade. Não, acho que nós precisamos entender o quanto ela é importante. Eu acho que a gente está começando a aprender. A gente tem oportunidades de ir para fóruns, né? Alguns lojistas, são poucos, vai para uma NRF, vai para alguns lugares que se debatem muito isso, e a nossa cabeça vai abrindo, né? Acho que é importante a gente continuar evoluindo. Acho que nós estamos bem distante. Quando comparo o nosso mercado com o mercado de varejo de outros setores, eu acho que nós estamos bem atrasados ainda em muitas coisas. O que você falou é super importante. Inclusive as lojas menores, a Brat conseguiu trazer até um pós-NRF para talvez começar realmente a abrir
a cabeça do lojista, né, do pequeno lojista, para que ele vinha junto com essa onda. Acho super importante. Vanderlei, por favor, a sua resposta. Bom dia a todos. Fiquei por último. Bom dia a todos. Obrigado, Agnello, pelo convite aí, né? Ficar por último é sempre uma missão muito difícil em qualquer resposta, né? Onde outros já falaram. Você vai ser primeiro também. Oi? Daqui a pouco você vai ser primeiro. Você vai invertendo, Val. Bom, eu vou falar então algumas coisas que a gente aplica na nossa empresa, né? Na Amarelinha Tintas. Em termos globais, né? As lojas de tintas hoje elas buscam práticas até em tese parecidas, né? Mas no detalhe a gente se diverge, sim, cada um com a sua estratégia, né? No caso da minha empresa, né, no tocante ao marketing, hoje a grande fatia do nosso investimento está no digital, como também a grande maioria dos lojistas, né? E também aproveitamos muito do marketing, do digital, para que a gente também aproveite os indicadores que hoje os recursos nos possibilitam a gente se apoiar para a gente criar as nossas estratégias comerciais, né? Então, esse ambiente digitalizado hoje ele proporciona muito essa situação, que inclusive em âmbitos administrativos, né, a gente consegue hoje tirar muito proveito, né, em questões de retenção de despesas, como questões tributárias, até mesmo no tocante a funcionários. Na questão de sustentabilidade, a verdade é que nós, lojistas, temos realmente muito pouca ação. Então, são coisas assim que estão intrínsecas nas pessoas em âmbitos gerais, como, por exemplo, hoje, todo mundo, que nem no nosso negócio, hoje a gente já não consome mais descartáveis. Hoje, a questão de embalagens que a gente recebe das fábricas, a gente cuida todo ele dos descartes de maneiras corretas, né? Mas a sustentabilidade, com certeza, ela vem muito mais na indústria hoje, né? No nosso ramo, né? Na questão da produção de produtos base da água. E cabe a nós, né, instruirmos os nossos vendedores a irem justamente por esse caminho. Agora, no tocante à conduta da sustentabilidade, realmente muito pouco a gente tem a agir, como nós todos em bandeiras gerais, até de maneira pessoal, né? Engajar nesse critério aí que é necessário que todo mundo tenha a conscientização, né? Então é isso, Val. Obrigada, Vanderlei. Vamos começar com o Fábio. Fábio, como a integração entre lojas físicas e e-commerce pode criar novas oportunidades para o varejo e a indústria de tintas? Bom, ao final do ano passado nós começamos a implantar o e-commerce na empresa, né? E hoje já colhemos bons frutos com isso. Acredito que todos vocês já consumiram algo na internet, mas tinta em específico, alguém de vocês já consumiu por plataformas? Não, né? Então essa é uma missão bastante árdua para a gente. Até mesmo porque cor você vai escolher pessoalmente vendo, né? Uma tela, uma foto, ela destoa. Então dificilmente você vai poder vender uma tinta colorida através do e-commerce. Isso dificulta muito, né? O que nós temos feito para melhorar o consumo de colorido, principalmente, né? Toda venda e-commerce que nós fazemos, nós implantamos um kit catálogo, né? Juntamente com a nossa carta de apresentação e um canal de comunicação. O e-commerce, você não conhece o seu cliente, né? É uma barreira também bastante ruim, porque o atendimento ele se dá através de uma experiência, de uma conquista, do que você entrega para o cliente, do vínculo que você gera, né? Então, é uma das barreiras também que a gente vem desconstruindo com o e-commerce, né? Dando esse canal de atendimento para o cliente via inbox, mandar o seu contato, se prontificando a tirar dúvidas de aplicação, de como usar o produto. Nós vendemos bastante impermeabilizantes via e-commerce, bastantes complementos, né? Fitas, pincéis, rolos, mas tinta realmente é um produto mais difícil de se vender, a não ser o branco, que branco é branco, né? Acaba tendo consumo, né? Mas hoje, com e-commerce, a gente diminui custos, né? De ocupação, funcionários. Então, acaba sendo... Hoje, a gente tem praticamente, com faturamento de e-commerce, 2 unidades, cor bela,
girando via plataformas, né? É lógico, a gente usa uma plataforma terceirizada, estamos desenvolvendo a plataforma própria, mas isso requer um investimento muito alto em marketing, né? Então a gente acaba utilizando um terceiro, isso diminui a nossa margem de lucro, porém vem sendo viável justamente por esse aspecto de você não ter o custo ocupacional, uma equipe, uma logística. Logística é uma das coisas que encarece muito a operação, né? Nós trabalhamos num raio aí de 230 quilômetros, né? Entre as lojas que nós temos. A gente sai de Sorocaba até Araraquara com as unidades que nós temos 55 unidades, e a gente sente muito no bolso a operação logística. Então o e-commerce vem para facilitar muito esse custo. Beleza. Vanderlei. Bom, o omnichannel, né, entre o ambiente físico e digital, na nossa opinião, ele tem que ser muito bem trabalhado para que a gente obtenha frutos, né? Então, o cliente que ele busca a compra através do e-commerce, ele busca praticidade. Mas, na verdade, outros clientes procuram as lojas físicas para que eles possam fazer a experimentação dos produtos, né, e serem também atendidos pelos nossos vendedores, né, que temos a obrigação de tê-los ali na maneira mais tecnicamente bem preparados possíveis, né? Então esse conjunto aí, essa integração entre as duas coisas, elas têm que ser muito bem feitas, e a gente trabalha muito isso no nosso negócio. Inclusive, nós buscamos fazer com que o cliente que nos procure através do e-commerce, a gente tenta trazê-los para o nosso WhatsApp, para que a gente possa fazer uma venda mais assistida a ele, né, através do WhatsApp. Inclusive, a gente ultimamente tem debatido isso com as indústrias. A indústria entende que a venda pelo WhatsApp é uma venda que deprecia a margem. E no nosso caso, a gente entende que é o contrário. A gente acha que a venda assistida pelo WhatsApp ela pode trazer um aumento de lucratividade. Porque, na verdade, o cliente, quando ele vai pelo e-commerce, ele simplesmente opta pelo menor preço. E se ele for assistido pelo WhatsApp, ele pode, na verdade, aprender sobre os atributos dos produtos, e isso pode trazer a nós lucratividade, e também a gente pode atender o cliente de uma maneira mais assertiva. Como bem disse o Fábio, né? É muito difícil comprar tintas pelo e-commerce. Questão de cores, a variedade de produtos que existem, né? Estávamos falando agora há pouco aí somente de tinta premium, e cada marca tem pelo menos seis modelos de tinta premium no portfólio deles, né? Então é muito difícil o consumidor optar, escolher qual é o tipo da tinta que realmente atende a necessidade dele. Então, o nosso e-commerce, ele tem uma atuação pequena a título do nosso faturamento, mas, na verdade, a gente transforma para o atendimento assistido. Então é isso, Val. Obrigada. Rê? Bom, complementando aí o Fábio e o Vanderlei, quando a gente pega pesquisas, né, de venda e-commerce material de construção, a gente vê um número grande, perto do nosso dia a dia. Mas quando você pega e vai para tinta, segmenta, esse número cai muito, né? Então vende muito ferramenta, vende muitas outras coisas, mas quando vai para tinta, a participação ela fica muito baixa, né? E isso não é o nosso. Quando você vai para os Estados Unidos, outros lugares que são muito mais desenvolvidos, é a mesma coisa, né? E tem alguns fatores que trazem isso, essa dificuldade, né? Como o Fábio brincou, né? Alguém aqui já comprou tal, é mais difícil. É um produto técnico, então tinta não é um produto... Tem muita variação, tem muitas marcas, variações, tem o problema de cor, que você não consegue... trazer uma fidelidade ainda, sempre está melhorando, mas você não consegue ainda trazer uma fidelidade tão grande, né? E para mim tem um problema pior de todos. O nosso produto, eu brinco que é desengonçado, né? Ele é pesado, ele é frágil, e se ele cai num caminhão, ele arrebenta tudo que vem pela frente. Então ninguém quer levar, né? Então você não consegue usar correios, Sedex, que é o grande pulmão, né, de e-commerce. Então a gente acaba tendo uma limitação muito grande para a gente navegar um processo que hoje está já desconstruído em outros segmentos,
né? Você vê hoje, eu vou trazer o universo da minha casa, deve ser de bastante gente, mas as mulheres hoje comprando roupa, tipo, nem vão mais nas lojas, né? Elas já gostam daquela marca, elas já conseguem entender qual que é o número delas, e aquilo chega numa velocidade, né? A caixa já vem bonitinha, perfumada, então assim, a gente não consegue ainda, a gente não pode duvidar, a gente não consegue ainda navegar nesse caminho. Trazendo um pouco mais a sua pergunta, que você traz a indústria, né? As indústrias, elas tentando até ajudar um pouquinho essa performance, né? Elas criaram os próprios marketplaces, né? Eu acho que teve uma assertividade que a gente precisa elogiar de usar o lojista. Seria muito ruim a indústria vender direto pro consumidor final. Acho que seria mais uma perda do varejo, assim como nós perdemos a venda direta de construção civil, que dá para ter um outro fórum grande para falar sobre isso, né? Mas era um risco que a gente poderia correr, né? E a gente olha a indústria com um viés diferente. Então a gente vê, talvez eu vou esquecer algumas, mas Souvenir, Coral, a Eucatex, não sei se as outras têm, mas talvez tenham, né? Um marketplace, mas onde ela usa os parceiros delas. Eu acho que é muito rico, mas eu acho que também falta muita troca, falta informação, né? A gente às vezes recebe o pedido, mas a gente poderia debater um pouco mais sobre isso, né? Sobre essa jornada, como melhorar. Você viu, o Vanderlei trouxe a indústria acha que vai depreciar o preço. Aí o lojista que está vendendo fala, não vai melhorar. Por quê? Porque a gente consegue talvez vender melhor, né? E o WhatsApp é um protagonista hoje no nosso negócio, tá? Ele vindo direto do e-commerce ou não, né? O WhatsApp hoje é uma ferramenta que, quando a gente olha, né, o digital, muita gente esquece de olhar para o WhatsApp, e o WhatsApp é uma ferramenta digital. Quando a gente traz o WhatsApp para dentro do nosso negócio, dá vontade de falar que nós somos muito digital. Porque tem lojas que, cara, 30%, 40% do volume dela já está no WhatsApp, né? Tem jornadas que são 100% WhatsApp, né? O cara te manda lá, preciso disso. Você manda para a obra, você manda um link, então o cara não foi na loja, tal. Então isso para mim é digital. Então a gente tem que tomar cuidado para falar assim, nós estamos muito distante. Não, a gente tem uma jornada digital, dá para ser melhor estruturada. Eu acho que a gente vem aprendendo, né? Todo mundo vem aprendendo com isso. Acho que a pandemia, novamente, foi um ou vai ou racha, né? Mas eu sinto que a indústria nos apoiou bem também nesse processo, né? Acho que foi uma modalidade que foi bem incorporada, tem muito a evoluir, e acho que a gente ainda nem vivenciou o e-commerce ainda dentro do nosso negócio, né? Falando um pouco de MC, quase representa, chega muito próximo de 1% da nossa venda, então é muito baixo, né? Só que é algo que vem aumentando. Então não dá para a gente também entender que, não, é algo que vem aumentando. Era 0,0 alguma coisa, hoje já é 1%. Mas aí nós estamos comparando uma história de loja física de 60 anos, né? Todos aqui têm muita idade de loja física versus um mercado que é novo. Só complementando, né, Renato? O e-commerce, ele tem a missão de romper barreiras, né? Você sai da sua micro-região para uma macro-região, né? Um dado interessante que você consegue coletar é o que você vende para diferentes áreas do Brasil, né? Infelizmente, com essa catástrofe que cometeu o Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente teve 15% da diminuição das vendas. Aí você pega por gráfico, é justamente o Rio Grande do Sul que deixou de participar durante esse mês que passou. E talvez o que você disse, em matéria de número de roupa de mulher que já conhece, talvez quando a gente tiver realmente um pouco mais acertado em matéria do produto ideal, vocês disseram, eu acho que é a grande dificuldade, você está dando para o consumidor exatamente o produto que ele precisa, né? Pode. Fazer um complemento que eu esqueci, que é muito importante. Tem muita diferença tributária, principalmente com e-commerce, de regiões para regiões. Isso é uma baita preocupação. E que a indústria tem que tomar muito cuidado. Porque
A indústria tem tabelas diferentes, às vezes, para regiões, e a tributação é completamente diferente. Então, a gente tem que tomar cuidado para alguns produtos não serem quase que invadidos por tributação, né? E nós estamos numa região muito ruim. Muito boa para algumas coisas, mas os maiores tributos estão em São Paulo, né? Então, a gente sofre muito com isso. Tem produtos que não são tintas, tá? Que a gente poderia estar vendendo, que são equipamentos de pintura, tal, que São Paulo sofre muito por outras regiões que têm muito benefício. Então, esse, para mim, é um olhar também que a indústria precisa ter para o mercado não ficar desbalanceado, porque é algo que a gente não tem controle, né? São impostos, são tributos, enfim. Fernando, você agora, por favor. Vamos lá. Vou tentar trazer uma versão diferente aqui dos colegas, porque é tudo bem parecido, né? Bom, eu acredito muito, né? A gente vem praticando, a pergunta fala de oportunidades para os fabricantes, né? E no varejo, da multicanalidade, né? A gente percebe que hoje existem vários canais de meios de divulgação hoje da sua empresa, os produtos, isso acaba facilitando a exposição, né, para o fabricante e também da loja do varejo. Hoje nós temos alguns dados, né, que mostram para nós essa realidade que vem crescendo. Estamos no Mercado Livre hoje com 211 milhões de cadastros, de acessos, né, de consumidores. O Amazon tem 300 milhões de acessos, né? Hoje o Mercado Livre ele vende 9 vendas por segundo, né? Então, isso são uns dados que mostram para nós que nós precisamos, mesmo não tendo a praticidade, como os colegas falaram, de entrega, né, de facilidade, nós precisamos estar conectados a esses canais para a gente estar tirando o proveito de mostrar a nossa marca, de mostrar o nosso produto, né? Porque a pandemia que deu para nós esse start, né, de estar mais em evidência, né, com nossos produtos, com os fabricantes, e a gente surfou nessa onda aí da pandemia, e hoje a gente está bem melhor do que era antes da pandemia, né? Então eu acredito muito na multicanalidade. Acho que a gente tem que forçar esses meios, né? Site, WhatsApp hoje, eu digo que é um dos maiores meios de vendas, né, que nós temos na nossa empresa. Então, acho que é isso. Bom, vamos começar agora com o Vanderlei. Vanderlei, como os varejistas de tintas podem integrar sustentabilidade em suas operações e produtos para atender às crescentes demandas dos consumidores por práticas ambientalmente responsáveis? Tá. Bom, na nossa empresa, a gente se preocupa não somente com a venda do produto, mas com a realização da compra no seu fechamento final, né? Então, isso se impacta, inclusive, com a logística reversa, né? Que é uma questão muito importante para a gente lojista. Hoje, a gente já, na verdade, há bastante tempo, há talvez 5 ou 6 anos, a gente já está, através do projeto da Prolata, trabalhando essa questão da logística reversa. Então, a gente oferece aos nossos clientes que eles podem ou trazer as embalagens vazias ou ainda com produtos dentro do nosso negócio, ou eles podem, inclusive, solicitar que a gente retire as embalagens nas obras. Então, a gente traz para a nossa empresa. Se as latas ainda tiverem resíduos, a gente acumula os resíduos dentro das suas categorias de produtos, como esmalte, solvente, base d'água, acrílicos premium ou standard, e depois a gente doa essas tintas para instituições de caridade, para eles pintarem lá um muro, pintarem algo lá que não seja tão importante a cor. E a gente, então, depois envia para uma usina as embalagens vazias. Então, a gente já aplica isso há bastante tempo. Talvez na nossa região a gente é o pioneiro e talvez sejamos os únicos até hoje. E acho que isso é um movimento importante que a fábrica e os lojistas devam fazer. Que, inclusive, né, se a gente for analisar essa lei de uma maneira mais profunda, o próprio Estado ainda está devendo quanto a isso, né? Porque os locais de descartes ainda são muito precários e praticamente inexistentes, né? Tanto que a gente vai descartar esses produtos que a gente arrecada dos clientes bastante distante do nosso local de trabalho. Então, mas dá certo, a gente resolve e faz isso.
Então, aí, como uma sugestão até da indústria forçar aí, né, para que isso aconteça de uma maneira mais assim, de uma maneira, de um número maior, né? Ainda a gente vê um pequeno movimento ainda disso acontecendo. Acho que a Souvenir agora está com movimento, se não me engano, também, né, de receber as embalagens vazias. Não me lembro o nome do projeto da Souvenir. É isso, Val. Obrigada. Rê? Eu acho que o grande movimento que a gente tem no nosso setor é o que o Vanderlei trouxe, né, da gente poder recolher de alguma forma, né, essas latas. Acho que já é um grande passo. Acho que se a gente conseguir colocar isso melhor, né, acho que nós também estamos participando. Vou trazer algumas coisas diferentes aqui, porque você vê, são tão poucas iniciativas que a gente entende que a gente consegue fazer, mas essa é uma que está muito clara, né? Eu acho que a gente tem que abrir um pouco a cabeça, porque quando veio a gente, porra, que saco, agora tem que pegar as latas, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo? Eu acho que a gente precisa ter o olhar da sustentabilidade. E aí foi até um pouquinho do que eu quis falar da outra vez, né? É da gente mudar um pouco o mindset, falando, cara, isso aqui é importante, isso, nós temos que fazer isso, nós temos que contribuir. E eu acho que estamos começando a entender esse processo. Eu acho que nós, lojistas, deveríamos ter outros olhares também, né? Então, entender das empresas que a gente compra. Então, acho que também é importante, né? Porque da mesma maneira que o nosso consumidor está olhando para nós lojistas deveríamos estar olhando para a indústria também com outros, com um olhar mesmo de sustentabilidade, do que nós estamos comprando, muito mais além do que o preço, né? Então, vou trazer uma coisa que para mim pode ter muito a ver, né? E é um critério que lá na IMC a gente começou a fazer, o PSQ, né? Então, assim, para mim tem a ver com as indústrias que estão lá dentro, né, gerando qualidade, gerando uma série de coisas, estão preocupadas talvez muito mais do que outras, né? Estou aqui fazendo a minha análise como um consumidor, né, como alguém que vai comprar. Então a gente já determinou que nós vamos revender tintas que estejam enquadradas no PSQ. Acho que é uma posição importante, né, de nós lojistas, né, de entender, porque a qualidade também, para mim, tem a ver com a sustentabilidade, né? E para mim é uma movimentação que a gente escuta, que a gente vê, né? E eu acho que vai ter que ter o apoio nosso, cada vez mais pensar em base d'água, né? Então, acho que a gente, como lojista, a gente vai ter que apoiar a indústria na diminuição, né? E eu acho que isso passa por nós. Acho que a indústria ainda fica meio, putz, mas será que eu tiro esmalte dissolvente? E eu sei, né, o quanto isso talvez seria importante, né, no processo industrial, de uma série de coisas. E eu acho que cabe a nós, né, por isso que é legal a gente ter esses debates, porque cabe a nós apoiar, né? Então, se isso é bom para o mundo, é bom para a indústria, vai ser bom para nós, é bom para o pintor. Então, acho que isso é sustentabilidade, isso é olhar todo o negócio, né? E se um dia tiver que ter essa movimentação, a gente vê isso já acontecendo, mas do lado de cá a gente precisa apoiar, não botar barreiras para que isso aconteça. Obrigada, Rê. Fernando? Bom, eu também concordo com a opinião dos colegas e também faço um complemento que a educação, ela começa de dentro para fora, né? Então, a gente, como gestores, temos que educar nossa equipe, né, primeiramente, e deixar a nossa casa em ordem para a gente conseguir expor isso para os nossos clientes, né, pintores, que são nossos maiores clientes hoje também. Então, acho que isso que a gente tem que fazer como gestores, é educar, né, e também aceitar as boas práticas das indústrias, que elas vêm querendo fazer isso com muita vontade, mas se a gente não fazer a nossa parte, nada acontece, né? E também nós, da Corante Tintas, adotamos nas principais lojas
os tambores de recicláveis, né, da lógica reversa. Então isso vem já, a gente percebe que o consumidor, aqueles que são mais exigentes, né, a essa realidade, eles ficam felizes, né, eles apoiam a loja. Então acho que fica em evidência que nós estamos fazendo o correto, né? Eu acho que sempre fazer o correto, acho que é sempre nosso país, infelizmente, não tem muitas coisas corretas, né? Então, quando a gente se depara com uma situação que é correta, a gente acaba sendo exemplo, né? Então, eu acho que é muito bom, igual o Renato falou, né, como vendedores, indicar a base de água, né, apoiar a embalagem de papel, que já tem algumas fábricas que estão fazendo. Então, acho que essa nossa parte é essa: educar e estimular para que a gente consiga, junto à fábrica, criar esse elo e ter um futuro melhor. Obrigada, Fábio. Bom, um grande movimento só se começa com pequenas ações, né? Então, dentro das nossas unidades, nós já optamos por eletrônicos, iluminação que consomem menos energia, painéis fotovoltaicos, né, para diminuição do consumo da rede elétrica privada, a coleta seletiva dos lixos, nós separamos papelão, plástico e ainda conseguimos, além de ajudar o meio ambiente, até recapitalizar um pouco de dinheiro, né? E com esse dinheiro a gente premia os nossos funcionários também, porque todos participam, né? O que eu faço na minha casa, eu tento replicar dentro da minha empresa, né? Passar essa educação para os nossos colaboradores, para que eles também, saindo de dentro do ambiente de trabalho, possam replicar isso nas suas casas. Como eu falei, são pequenas atitudes que se revertem num grande movimento de sustentabilidade, né? Como os demais colegas falaram, sempre buscando respaldo dos grandes fabricantes, indicando produtos à base d'água, fugindo um pouco, né, da venda de solventes. Isso eu acredito que ajuda bastante, né? O menor uso possível de descartáveis dentro das unidades também, a gente acaba retirando descartáveis dentro da unidade, então já ajuda bastante. Já. O caminho, né? Obrigada. Renato, vou começar com você. Como o varejo enxerga o impacto das marcas próprias na confiabilidade do consumidor? Bom, acho que tem um mito de marca própria que talvez alguns países acabaram adotando. O Brasil, talvez no começo de marca própria, estou falando de tinta, tá? Estou falando lá atrás, trouxe, né, a marca própria, produto barato, qualidade mais ou menos, enfim. Não é a lógica de marca própria. Quando você pega países, Estados Unidos, Europa, marca própria é qualidade boa, empresas boas, né? Tem vários exemplos. Zara é marca própria, né? Então, assim, uma empresa de marca própria que tem o varejo 100% hoje, praticamente. Então, assim, tem várias empresas que a gente consome e de marca própria de alta qualidade. Quando a gente olha esse estudo, a gente vê que marca própria é muito maior do que talvez foi construído lá no comecinho. Marca própria é aquele... vou ver lá, né? Isso aqui é para dar pro cachorro, sei lá, tadinho dos cachorros. Então não preciso fazer um negócio tão bom. Isso para mim é uma coisa que vem sendo desvinculada ainda no Brasil. É só a gente olhar para o mercado que é mais acelerado, que é parte de alimentação. Então você vê hoje, né, as marcas próprias nas gôndolas dos supermercados com produtos de alta qualidade, já confiança, enfim. A parte de farmacêutica também está muito evoluída em marca própria, também com produtos de qualidade, visual merchandising muito bem feito, enfim. Quando a gente traz para tinta, né, a gente vê a marca própria lá atrás, algumas empresas ainda rotulando complementos, enfim, tal. Mas eu não, assim, né,
não vejo muitas empresas ainda construindo uma marca própria. Tá? E a gente agora, né, essa pergunta acho que é importante, né? Nosso grupo acabou de lançar uma marca própria e é uma construção, né? Então a gente não quer rotular produto, a gente quer construir uma marca própria. A gente quer que a nossa marca seja tão grande, talvez, quanto as grandes marcas de vocês, né? Então isso é uma construção. Para isso a gente fez um bid que participaram os 35 indústrias. Nesse bid, qualidade era o fator primordial em vez de preço. O preço era um dos fatores, né? Logística, a parte de técnica, né? Nós estamos em 14 estados, então é diferente montar uma marca própria regional. Tem que ser uma marca própria, onde as indústrias, né? Então, desse bid de 35 foi diminuindo. E uma coisa muito interessante, a gente fez 500 entrevistas. Consumidor, pintor, arquiteto, clientes nossos, funcionários, nossos franqueados. E todos identificavam a nossa empresa como uma empresa de qualidade. E a grande maioria desejava produtos de qualidade. Então, assim, se a gente fosse lançar a marca própria, eles viam que deveria ter qualidade. Então, qualidade era algo muito mais latente do que preço. Então, para mim, depende muito do posicionamento, né? A pergunta é como que a gente consegue, provavelmente, manter, né, qualidade quando a gente fala de marca própria. Confiabilidade, enfim, obviamente vai vir da qualidade. E eu acho que vai ser da estratégia, né, do varejo, né, em querer levar esta confiabilidade. Então, assim, na nossa marca própria, por exemplo, a gente teve a Sherwin-Williams, né, como a nossa produtora. Pô, a Sherwin-Williams é a maior empresa, né, talvez do mundo, uma das grandes do Brasil. Então, para nossa marca própria, isso fez muito sentido para a gente vender, para a gente mostrar para o nosso público, tanto interno quanto externo. Isso foi muito importante. Mas isso foi um direcionamento nosso, né? Então, foi a nossa visão de marca própria, algo a longo prazo que a gente quer construir, né? Sistema tintométrico, uma série de coisas. Então, acho que vai caber muito em relação ao varejista e a indústria também fazer esse caminho. Mas não é uma só... marca própria é uma escolha. Você vai fazer a marca própria, escolher por ela e talvez ter que tirar algumas outras coisas dentro do teu negócio, né? E dentro desse processo de escolha tá o teu caminho que você quer prosseguir, né? Então, uma das escolhas nossa foi lançar um esmalte 100% à base d'água, né? Então, o esmalte à base d'água. Então, a gente não lançou na nossa marca própria esmalte solvente. Foi um caminho que a gente perseguiu. Nós já estamos infelizmente, nós estamos revendo, porque ainda precisa do esmalte e tal. Então, assim, é uma briga nossa entre sustentabilidade, comercial e uma série de coisas. Vanderlei, por favor. Bom, a nossa visão quanto à marca própria, a gente mede muito os lados prós e os contras. Como disse bem o Renato, a construção de uma marca própria tem que ser muito bem estudada, muito bem elaborada. Infelizmente, a gente já viu casos de marcas próprias e lojistas que eles trocam os seus fornecedores, os seus fabricantes. E isso altera a qualidade do produto. E o consumidor sente o impacto disso. Então, a gente já viu muitas marcas próprias e lojistas, eles simplesmente terem que tirar do portfólio deles porque ocorreram dentro desse erro que, na minha opinião, é muito grave. Outro ponto muito importante é a assistência técnica. Porque se você se você pede uma marca para produzir, então é necessário, como diz agora o Renato, explicitar qual é a marca dele, que ele está produzindo para ele, porque ele precisa de uma assistência técnica uma hora ou outra, né? Então quem vai se responsabilizar por isso, né? Então isso também é um temor da nossa parte. Uma vantagem da marca própria é que você consegue fazer com que você fixe dentro da região que você está
a sua própria marca e você não vai ter problemas, né, no futuro, como já aconteceu com a nossa empresa, acho que é de todo mundo aqui, da gente trabalhar uma exclusividade de uma indústria na nossa região e no futuro a indústria opta por abrir outros lojistas e você trabalhou para a marca e depois você, na verdade, perdeu a exclusividade ali naquele local, né? Então, são prós e contras, né, que há de se analisar muito bem. Eu concordo 100% com o Renato que isso tem que ser muito bem construído. Eu hoje, se a Amarelinha Tintas hoje for optar por marca própria, a gente vai optar por fabricação própria, para a gente não correr o risco de amanhã depois o fornecedor deixar a gente na mão. Isso é uma coisa que a gente tem muito cuidado com a nossa marca. E outra coisa que a gente também talvez que pese muito na nossa avaliação é o quanto as marcas deixam de investir na gente por a gente ter a marca própria. Então, hoje, né, é inegável dizer que uma Souvenir, uma Coral, uma Sherry Williams, uma Melcatex, eles investem nos nossos pontos de venda, com fachadas, com propagandas patrocinadas, com trabalhos de pintores, tal, todas essas coisas. Então, qual o nível de interesse que a indústria vai ter ainda perante nós lojistas, né, se eu tiver a marca própria? É um medo também que eu tenho. Aí cada um tem o seu tamanho, né? Com certeza a MC ela tem uma outra categoria de posicionamento, ela é maior que a gente, então ela tem a condição de se posicionar perante a indústria num outro olhar quanto a isso. Então, no nosso caso, nós temos medo um pouco quanto a isso. E principalmente respondendo à pergunta, né, qual o olhar do consumidor quanto à confiabilidade disso, eu ainda vejo que as principais marcas ainda elas estão muito bem constituídas na cabeça do consumidor. Então hoje, marcas como Souvenir, Coral, Sherry Williams, Melcatex e assim vai, que no nosso caso lá, que nós trabalhamos muito bem, a Anjo, elas estão muito fortes na cabeça do consumidor. Então é um trabalho longo prazo, né, que eu acho que o Renato vai já está passando por isso agora, fazer com que as marcas próprias se constituam no mercado como fortes verdadeiramente. É isso. Obrigada. Fábio? Como os dois colegas já disseram, vantagens e desvantagens, né? Desde que eu estou no ramo de tintas, aparecem oportunidades de serem feitas a marca própria, né? Como o Vanderlei bem disse, é um risco que se corre por um desacordo comercial futuro, você ter que acabar trocando de fornecedor, isso causando alguns transtornos, tanto em qualidade, quanto uma continuação de pintura na qual a cor também não vai bater, né? Eu vejo a marca própria dentro da minha empresa, se eu começar a verticalizar a minha empresa, né? Ser o próprio fabricante, né? Ter a minha própria fábrica de tintas. Afinal, não vou estar dependendo de um terceiro, apenas do meu resultado, né? Isso para o cliente, né? Se eu criar uma marca própria minha, eu vou querer ter o melhor produto competitivo ao mercado, que entregue ao cliente uma experiência única e exclusiva, onde ele só encontre tudo isso dentro da minha marca, com o meu nome, dentro da minha empresa, né? Isso pode ser um mercado mais lucrativo também, porque você foge do lucro da fábrica, né? Apesar de você estar fabricando para você mesmo, você tem que contabilizar isso, mas você foge também da questão tributária de alguns impostos, né? E, consequentemente, você consegue ter um ganho maior, uma lucratividade maior no mercado com isso. Mas hoje, como o Vanderlei bem disse, nós temos aí 3, 4, 5 grandes marcas no mercado também, vendo pela ótica deles, de você ser um concorrente, de você estar viabilizando a venda da sua marca para conseguir ganhar mercado. Tem que pesar bem essa decisão, porque hoje, por maior que você seja como lojista, dentro de uma multinacional você é 0,0001% do faturamento dele. Então a gente fica bastante preso com relação a isso. Obrigada, Fábio. Fernando? Legal. O último sempre mais difícil, né? Bom, vamos lá. Muito parecido às nossas opiniões aqui com os colegas, porque a gente está nesse segmento, a gente vê que a marca própria ela acaba sendo uma opção, às vezes, né, para o grande lojista, assim como o MC, né, que tem muitas lojas, e acaba trazendo um fortalecimento às vezes maior para a empresa. Eu acredito muito que muda um pouco o foco,
né? É uma mudança de foco, porque você acaba também, além de você ser um varejista, você acaba fabricando, então você tem duas frentes, né? Então isso é uma coisa para se pensar. Talvez eu acredito também que não é uma coisa que você pode voltar para trás, né? Porque senão não fica legal perante a sua empresa, né? Então tem que ter uma coisa que tem que ter continuidade, né? Então isso é um desafio. E a cultura do Brasil hoje, marca própria, ela se torna uma alternativa, né? Uma marca alternativa. Então hoje é alternativa. Eu gosto de trazer comparações, né? Hoje você, sei lá, vai na Fast Shop comprar um iPhone. Um iPhone, sei lá, R$5.000. Se a Fast Shop te oferecer um iPhone da Fast Shop por R$5.000 também, dificilmente você não vai comprar da Apple, da Fast Shop, você vai comprar o da Apple, né? Então essa é a cultura. Então eu acredito que é um desafio, né, para os nossos amigos que têm, que é um desafio para eles. Não está hoje na nossa estratégia fazer marca própria, mas pode ser que daqui um ano a gente, né, mude de opinião, né? E eu também costumo dizer que não existe certo, existe errado, existe o que está dando certo. Às vezes você acha que é errado fazer isso, mas você faz dar certo. Então, eu acho que isso vem muito de encontro com o seu público que você atende, né? Hoje o nosso balconista, ele é o decisor do que vende, né? Se um cliente chegar na loja hoje e falar qual que é o seu melhor produto, ele oferecer a marca própria, ele vai confiar no balconista, isso pode ter certeza, né? Isso já acontece ainda. Então, mas com o digital, que nós falamos muito aqui, ele já leva o cliente para a nossa loja já com a opinião decidida do que ele vai comprar. Então, nós temos aí muitas frentes para a gente estar entendendo o que é melhor para cada um negócio. Bom, obrigada, Fernando. Queria agradecer a todo mundo. Nós iríamos abrir para perguntas, mas nós estouramos o tempo. Como revenda, a gente acho que fala bastante. Então, queria agradecer a todos vocês e que nós estamos à disposição lá fora se alguém quiser alguma pergunta. Muito obrigada, tá?